Olá, começa agora mais um programa Cidadania. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai falar sobre violência doméstica. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma a cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sido vítima de violência no último ano no Brasil, o ano da pandemia da Covid. Para falar a respeito, temos hoje a presença aqui da Renata Giannini, ela que é especialista em segurança e pesquisadora do Instituto Igarapé. Bem-vinda ao Cidadania, Renata. Obrigada, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês. Queria que você começasse contando para a gente o que define o significado de violência doméstica. Vamos lá, violência doméstica é qualquer ato ou omissão que tem como intenção trazer algum tipo de dano físico, psicológico, etc., a uma pessoa ali naquele âmbito familiar. Normalmente acontece no interior dos seus próprios lares e tem a sua imensa maioria de vítimas como as mulheres. Você comentou aqui, na maioria das vezes ocorre nos lares. Por definição, a gente sabe também que ela não se limita à casa das pessoas. Então, como que funciona a abrangência para caracterizar uma violência doméstica? Tem a ver justamente com a relação da vítima com o perpetrador. Então, no caso do Brasil, a imensa maioria dos algozes, dos perpetradores da violência doméstica, são os companheiros ou ex-companheiros de mulheres. Mas muitas vezes tem outros familiares que podem estar envolvidos com a agressão também. Então, a gente fala em violência doméstica quando a gente está falando justamente da violência interpessoal cometida por pessoas que são muito próximas da vítima. A gente sabe que a imensa maioria das vítimas é composta por mulheres. Inclusive, a Lei Maria da Penha faz muita referência às mulheres quando é o caso de violência doméstica, No entanto, no Código Penal há uma abrangência maior, porque às vezes o homem pode ser o sujeito passivo dessa agressão. Como que funcionam esses critérios para definir o sujeito passivo? Qual que é a abrangência, a relação, homem-mulher, nesse quesito do sujeito passivo da agressão? Eu diria, assim, que não é produtivo falar também sobre o homem como vítima dessa violência. Quando a gente está falando, qual a importância de uma lei como a Lei Maria da Penha? É justamente mostrar, trazer o fato de que a forma como uma mulher é tratada no interior dos seus lares não é uma questão privada, é uma questão pública e é dever também do Estado de defender ela. Então, quando a gente fala na violência doméstica, a gente está trazendo à tona um tipo de violência cuja dinâmica ela é quase silenciosa. Ela pode passar muitas vezes desapercebida, porque ela acontece no interior dos lares. Então, além das mulheres, outras vítimas muito comuns de violência doméstica são as crianças e muitas vezes pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade. Quando a gente fala em violência interpessoal, a gente sempre tem que olhar para os fatores de risco individuais dessa pessoa para sofrer um tipo de violência. E nesse país, aliás, no mundo, ser mulher é um fator de risco para ser vítima de violência doméstica. Assim como crianças também estão mais propensas a esse tipo de violência e outros grupos que estão ali relacionados a essas características individuais dessas pessoas. E justamente sobre o grupo de risco dos que mais sofrem a violência, Você comentou, às vezes, crianças, idosos, deficientes, Qual que seria o perfil do agressor? A gente falou sobre o perfil das vítimas, mais vulneráveis. E qual que é o perfil, geralmente, desses agressores?
No caso da violência doméstica, a gente sabe que, que em 9 em cada 10 casos, o agressor é uma pessoa que é ou companheiro, ou ex-companheiro, ou um familiar da vítima. Então, a gente sabe que essa pessoa tem uma relação extremamente próxima com essas mulheres. Então, são pessoas da sua confiança, pessoas da sua rede de proteção e que acabam se tornando seus algozes. Então, na maioria dos casos, são homens e são companheiros e ex-companheiros. Na verdade, companheiros e ex-companheiros formam 81% dos casos, e aí o demais são os outros familiares e conhecidos mais ou menos próximos dessa vítima. Eu acho que o que também é muito importante de comentar aqui é que a gente precisa sempre melhorar esses dados, porque casos de violência doméstica, eles são subnotificados, né? Tem uma pesquisa do IPEA que estima que a gente fica sabendo de só 30% dos casos. E nesses 30% dos casos, as informações que a gente tem deixam muito a desejar. Tem muitos campos que estão em branco. Então, eu como pesquisadora, que fico ali olhando para os números, dá desespero ver o tanto de informação que está faltando. Então, a gente não tem a quantidade de informação que seria necessária sobre esse perpetrador. Às vezes, nem sobre a vítima. Às vezes, falta informações a respeito das características dessa vítima, da cor da pele, da idade, etc. Então, assim, todos os dados que eu vou te passar aqui agora, que eu estou comentando com você, são daqueles dados que estão bem preenchidos e que eles não são a maioria. Isso é importante de destacar. A gente tem um trabalho enorme a ser feito na melhoria dos dados, das informações. E é somente quando a gente entender melhor todos esses padrões, quais são os fatores de risco individuais, quais são os fatores de risco ambientais, etc., que a gente vai conseguir planejar políticas públicas que são informadas por esses dados e que vão conseguir efetivamente atacar ali a raiz do problema. E a gente falou sobre os agressores, né? O que motiva, dentro desses dados, poucos dados que vocês, pesquisadores, dispõem, o que motiva um agressor à violência doméstica e familiar, na maioria dos casos? No caso da violência contra mulheres, a gente sabe que ela está relacionada à desigualdade de gênero. Então, tem a ver com essa aparente desigualdade no status entre um homem e uma mulher. É como se o corpo da mulher não lhe pertencesse, como ser mulher a tornasse, de certa forma, inferior. Então, a gente percebe que a maior parte das violências, elas estão relacionadas a essa sensação de posse, de querer controlar o comportamento de uma mulher. Então, essa é a principal origem da violência contra mulheres, da violência doméstica contra mulheres, essa aparente desigualdade. Agora, é importante você falar sobre essa questão da motivação. A motivação é um dos campos menos preenchidos nesses formulários, e às vezes a gente não consegue nem analisar, porque o número ele é bastante insignificante. Mas, de novo, no caso da violência contra mulheres, isso tem a ver com a desigualdade de gênero. E é por isso que trabalhar com homens agressores é fundamental. Trabalhar a desconstrução dessas noções do que a gente chama de masculinidades violentas, que é justamente equalizar ser homem com ser violento, com ser forte, né? Toda essa construção que foi socialmente, historicamente construída sobre o que é ser homem, que a gente precisa desconstruir. A gente precisa transformar e para, inclusive, poder promover relações mais iguais na sociedade entre todos os grupos de gênero, mulheres, homens, meninos, meninas e os demais grupos que estão por aí. Renata, os especialistas definiram a existência de um ciclo da violência doméstica. Você poderia falar para a gente o que é esse ciclo e quais as fases dele? Claro. A gente fala muito, né, assim, eu estava falando dos dados há pouco, né, que eles não são muito confiáveis, que a gente fica sabendo só de 30% dos casos de violência doméstica.
Tem um dado que é um dos melhores dados que a gente possui, que são os assassinatos. E eu estou falando assassinatos, eu não estou falando feminicídios, porque no caso do feminicídio depende muito da qualificação daquele assassinato daquela mulher como um feminicídio, que é um outro gargalo que nós temos. Mas esse assassinato dessa mulher, esse feminicídio, ele é antecedido por uma série de outras violências. E essas violências ajudam a gente a identificar esse ciclo. Normalmente ele começa com uma violência mais psicológica, com um xingamento, com uma calúnia, com uma difamação. Começa com uma tentativa de controle do comportamento dessa mulher, passa a se tornar um pouco mais agressivo, então ela é impossibilitada de sair, ela é impossibilitada de usar determinadas roupas, muitas vezes os seus documentos são tirados até para impossibilitar que ela fuja, né? Essas mulheres normalmente é possível que elas tenham algum tipo de dependência econômica com relação aos maridos, e essas agressões elas vão aumentando, então elas vão se tornando mais graves em termos da integridade física dessas mulheres também. Então elas podem né, apanhar, sofrer uma lesão corporal, e isso vai num crescente que às vezes, infelizmente, chega até o crime contra a vida. É por isso que a gente precisa falar muito sobre violência doméstica, a gente precisa atuar na raiz do problema, a gente precisa entender quais são os fatores de risco, de vulnerabilidade dessas mulheres e planejar políticas públicas que atuem justamente nesses fatores, para a gente impedir esse ciclo de evoluir e chegar num crime que lesa a vida dessa mulher. Mas apesar da gente falar que obviamente o crime contra a vida é o pior de todos, não podemos tratar uma violência psicológica como uma coisa menor. Ela não só é o início de uma violência que pode chegar a um assassinato, como ela pode ter consequências gravíssimas para essa mulher. Ela pode se sentir aprisionada, amedrontada para o resto da vida. E o pleno desenvolvimento individual e coletivo de uma sociedade, de uma mulher, depende justamente de viver uma vida sem medo. E todos nós temos direito a isso. Verdade. Renata, qual que é a pena para o crime de violência doméstica, segundo a nossa legislação hoje? Vamos lá, a gente tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha em si, ela não é um tipo penal, mas dentro da Lei Maria da Penha existem tem algumas qualificações que entram dentro do Código Penal. Então, no caso da lesão corporal, a pena vai ser de 3 meses a 3 anos. Isso vai depender do tipo de violência, dos agravantes, da situação, etc. Mas é isso que diz aí no caso da violência doméstica. Mas o que eu queria destacar é que o mais importante que tem na Lei Maria da Penha não é nem essa questão, são as outras coisas. A Lei Maria da Penha é praticamente uma política pública e seria fundamental que a gente implementasse ela em sua totalidade. Então ela tem, por exemplo, as medidas protetivas que visam interromper esse ciclo da violência que a gente estava comentando no início, né? Que tem o afastamento do agressor do lar, o distanciamento para ele não poder ver, inclusive, os filhos, se ele pode trazer algum tipo de perigo para essa família. Tem a perda da posse de armas, né? Se ele, no caso, se ele possuir, enfim, uma série de medidas. E, além disso, a lei também prevê esse trabalho com agressores, né? Esse trabalho que tem a ver com desconstruir essa ideia do que é ser homem, que muitas vezes equaciona ser homem com ser violento. E muitas outras coisas que têm a ver com aumentar a proteção dessas mulheres, os fatores de proteção para que elas não fiquem em risco, em vulnerabilidade de sofrer violência. Renata, considerando o número de casos de violência doméstica durante a pandemia, principalmente aí no período de 2020, a gente pode colocar isso na conta de um abalo psicológico da população que estava em lockdown e também, além do abalo psicológico,
a maior permanência em casa? Essa sua pergunta é muito importante, Sérgio. Eu entrei na área de trabalhar com violência contra mulheres, mas eu trabalhava muito com violência contra mulheres num período de conflito. Muitas vezes falava assim, durante os conflitos aumenta muito a violência contra mulheres, principalmente a violência sexual, como se o conflito fosse o causador da violência. E no caso aqui também, como se a pandemia gerou essa violência. Vamos lá. Existe um contínuo da violência. A violência contra mulheres, ela não surgiu com a pandemia da Covid-19. Ela sempre existiu no nosso país e é o que os números mostram. Inclusive, os números oficiais mostraram uma redução. Por quê? As mulheres tiveram muita dificuldade de reportar, não podiam sair de casa, não tinham, o sistema de saúde estava abarrotado, então era muito difícil para buscar ajuda, e é por isso que iniciativas como a do Fórum, de fazer uma pesquisa de vitimização, como a do Datafolha, ou a disponibilidade de um número como 180 é fundamental, porque isso sim vai nos dar uma real dimensidade do problema. Então, os números do Datafolha mostram que essas mulheres sofreram sim violência durante a pandemia, e quando a gente examina as ligações para o 180, a gente observa que houve um aumento de 36% nas chamadas relacionadas à violência contra mulheres. O que acontece? Em períodos como de crise, como uma pandemia, essa desigualdade, essas masculinidades violentas, essas frustrações, muitas vezes elas acabam se convertendo numa violência contra aquele que está mais próximo, contra aquela pessoa que está ali dentro de casa. No caso, a maioria das vezes ela se configura numa violência cometida por um companheiro contra a sua companheira. Mas isso, de novo, é muito importante destacar. A raiz desse problema é a desigualdade de gênero. É essa ideia de que as mulheres são inferiores e de que um homem pode descontar a sua frustração na sua companheira ali no interior do seu lar. Então, o período de confinamento, ele trouxe essa hiperconvivência, ele trouxe problemas econômicos sem precedentes para muitas famílias, ele trouxe muita frustração, a pandemia trouxe muita frustração, e nesse contexto a gente observou sim que houve um aumento nas notificações de violência contra mulheres por outros meios, que não foram os registros oficiais. Renata, hoje a política pública no nosso país é de incentivo ao armamento da população. Então, a gente vê que o cidadão, desde que cumpra os requisitos, ele obtém o porte de arma, adquire essa arma e passa a ter na sua casa, enfim. Como que você avalia o risco, a relação do risco do número de pessoas armadas com a incidência de crimes de violência familiar? Sérgio, essa pergunta é muito boa e eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de destacar. Assim. A primeira é que essa política ela vai contra tudo o que a gente sabe sobre uma política pública eficaz para prevenir a violência doméstica. Então, a gente sabe, através de pesquisas inúmeras, vou citar duas para você, por exemplo, feitas nos Estados Unidos, que o aumento em 10% na circulação de armas entre civis significa um aumento de 14% nos casos de homicídios de mulheres e 12% dos homicídios de homens. Ou seja, mulheres, além de aumentar o risco ao assassinato, ao crime contra a vida, mulheres ainda têm um risco mais elevado a isso. No Brasil, o número de mulheres que são mortas por armas de fogo é bastante alto. 64% dos assassinatos de mulheres são por armas de fogo. Então, é definitivamente uma política que está fadada ao fracasso. Uma outra pesquisa que eu gostaria de citar, até porque no Brasil a gente tem uma lei similar, é o fato de que nos Estados Unidos você retirar o direito de posse de armas para agressores de violência doméstica contribuiu na redução dos assassinatos de mulheres por arma letal em 7%. Então a gente sabe que mais armas significa mais violência, significa mais risco. E o segundo ponto que é fundamental a gente destacar
é que quando você fala que as armas são para autodefesa, você está retirando do Estado uma responsabilidade que é dele. É do Estado a responsabilidade de promover a segurança pública, de promover a segurança dos cidadãos e das cidadãs, dentro e fora das suas casas. Então, a gente não pode transferir essa responsabilidade para o cidadão. Esse é um dever do Estado. Em que medida você considera, Renata, que a impunidade no Brasil aumenta, né? Contribui com o número de crimes de violência doméstica? A gente sabe que a violência doméstica ele é um crime quase silencioso, justamente porque ele acontece ali naquele ambiente familiar e pelas pessoas próximas às vítimas, pelas pessoas que deveriam fazer parte da sua rede de proteção. Então, ele é um crime que já é, em si, subnotificado. Acho que quando você comete um crime, como é o caso da violência doméstica, e você não é punido, é como se fosse um incentivo, de fato. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que a gente tem que virar essa ótica da punição, que é, sim, importante. É importante que os casos de violência doméstica sejam devidamente reportados e os perpetradores sejam devidamente acusados, mas é muito importante trabalhar com a prevenção, ou seja, antes dessa violência acontecer, o que a gente pode fazer? Eu acho que é trabalhar na questão de empoderar essas mulheres, é trabalhar na identificação dos fatores de risco que tornam essas mulheres vulneráveis a esses agressores, é trabalhar com as masculinidades violentas para que esses comportamentos não se convertam em uma violência doméstica. Então, acho que para além de trabalhar com a questão da impunidade, a gente tem que trabalhar com a prevenção, fortalecer os fatores de proteção e de prevenção dessas mulheres. Renata, como a vítima pode identificar os primeiros sinais de um agressor, de uma agressora, enfim, os primeiros sinais de violência doméstica? Às vezes a vítima se culpa, né? Poxa, não percebi, quando eu vi já era tarde. Quais seriam os primeiros sinais? Na verdade, isso é muito comum, Sérgio. Muitas vezes essas mulheres elas não percebem que elas estão em uma situação de violência. Eu acho que a gente até já conversou sobre isso, mas normalmente, usualmente, né, frequentemente, as primeiras formas de violência elas são de um cunho mais emocional, né? Elas tendem a diminuir essa mulher, acabam falando coisas para ela se sentir inferior, para ela se sentir de alguma forma diminuída. Então, acho que esses são os primeiros sinais. E também qualquer tentativa de cerceamento da sua liberdade, tentativa de cercear a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de se comportar como bem entender, a sua liberdade de fazer o que bem quiser profissionalmente ou da sua vida, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, a gente usualmente vê que os primeiros sinais eles estão relacionados a esse tipo de violência emocional que não deixa de ser menos grave, mas é um importante sinal e é fundamental que a gente cada vez mais conscientize mulheres para esses sinais e as empodere, tanto do ponto de vista emocional como econômico, para elas conseguirem deixar esses agressores e se desenvolver enquanto indivíduos. Renata, para a gente encerrar, falando em empoderar mulheres, conscientizar mulheres ou outras vítimas de violência doméstica, né? O que você diria para essas pessoas que, por medo de uma represália ainda maior, deixam de denunciar? O que a gente pode falar para incentivar essa denúncia e como denunciar também, como efetivar essa denúncia sem medo? É difícil, né? Sem medo, porque é o que eu estava te falando. A gente precisa, para que essas mulheres possam denunciar, elas precisam ter uma garantia de que o Estado vai proteger elas. A gente tem essa garantia? Eu acho que isso é uma questão muito importante, mas existem vários canais de denúncia que podem ser realizados, além da Delegacia da Mulher, as delegacias comuns também
podem receber essas denúncias, serviços de saúde podem ser procurados tanto para receber atendimento como também para falar sobre isso, e tem as linhas telefônicas, como o 180, né? Tem as ouvidorias do Ministério de Direitos Humanos. Existem vários canais que as mulheres podem procurar e podem receber a orientação sobre o melhor caminho a seguir, inclusive melhor do que a orientação que eu posso dar. Então, ligue, se está sofrendo algum tipo de ameaça, liga no 180, que uma pessoa treinada, adequada, vai receber essa sua denúncia e vai te orientar sobre o melhor caminho a ser seguido. Mas é importante, sim, que a gente fortaleça as redes, né, de proteção por parte do Estado e as garantias do Estado para proteger essas mulheres, para que elas possam, sim, deixar essa situação de violência e viver uma vida livre de medo e de violência. Renata Giannini, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado e no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode encaminhar para a Ouvidoria do Senado Federal. A gente se vê na próxima. Até mais!